Pessoal, boa tarde. Então, vamos começar colocando aqui, então, a planilha do Excel, dando continuidade à explicação que eu estava fazendo na aula anterior, né, onde eu fiz com vocês um teste, tá? Esse teste é o teste de aderência, né, de Kolmogorov e Smirnov, mas eu não dei detalhes para vocês de como, né, chegar a esse teste no sentido de o que foi considerado, né, e como verificar que tipo de conclusão que a gente tira a partir disso, tá? Então, o que eu vou fazer agora com vocês é mostrar com um pouco mais de detalhes o que a gente precisa considerar para fazer a comparação, né, do valor do teste calculado, tá, com o teste tabelado, né, com o valor tabelado, e a partir disso, com essa situação desses valores, né, a gente tira as nossas conclusões, tá bem? Então, as conclusões, elas dependem de uma comparação entre a diferença, né, a máxima diferença, na verdade, entre a frequência observada e a frequência teórica, sendo que a frequência teórica é qualquer distribuição de probabilidade que a gente quiser testar, tá? Depois eu vou voltar com vocês aqui quais os testes que eu posso realizar, o que tem nessa planilha aqui, e lembrando sempre o seguinte: quando eu faço análise de uma frequência observada, para aquele tipo de dado, aquele tipo de série histórica, ela é única, tá? Em comparação, a gente tem as diversas distribuições de probabilidade, né? Eu já fiz com vocês essa analogia, que é como se a gente tivesse uma série de, né, sei lá, equações de reta, né, equações do tipo exponencial, equações do tipo logarítmica, né, equações do tipo polinomial. Cada uma dessas equações é como se fosse uma distribuição, tá? Que a gente quer ajustar o nosso tipo de dado, tá bem? E então, o que a gente busca, na verdade? Verificar se deu um ajuste ou não, né? E para verificar se esses dados se ajustaram ou não, a gente trabalha com valores confrontando o maior valor, né? Ou a maior diferença, melhor dizendo, calculada. Que diferença que é essa? É entre a frequência observada e a frequência teórica, tá? E a maior diferença tabelada, que eu vou mostrar para vocês como que a gente chega nesses valores, tá bem? Então, só repetindo aqui, né, o que eu fiz com vocês até agora, né, para a gente chegar nesse valor aqui. Eu testei com vocês até agora uma única distribuição, tá? Que distribuição foi essa? Foi a distribuição de probabilidade normal, que está aqui na coluna G. Eu utilizei dados de vazões, né, máximas, tá bom? São os maiores valores de vazão registrado no único dia para cada ano que a gente constitui essa série histórica. A coluna F aqui foi a frequência observada, que depende de quê? Né? Depende da equação F igual a M sobre N mais 1, tá? E a distribuição teórica, que foi testada aqui, ou a frequência teórica, melhor dizendo, foi a distribuição normal, onde ela tem aqui esse argumento que vocês podem clicar aqui e vão ver, ou também vocês podem verificar através do roteiro de teste de aderência. Eu vou explicar também um pouco mais detalhado em relação a isso, em relação a ele, né, comentar sobre isso hoje, tá bom? Então, o que eu estou comparando aqui? Estou verificando essa diferença da coluna F, tá? Essa diferença da coluna F com a coluna G aqui. É isso que eu estou calculando. Então, estou calculando essas diferenças.
Depois ainda vou explicar para vocês como é que interpreta esses resultados, tá? Então, por enquanto, a gente está focado nessas colunas F e G, tá bom? Frequência observada e frequência teórica, sendo que a frequência teórica que está importando aqui para a gente é só a distribuição normal. E aqui, ó, nessa coluna K, eu fiz justamente isso. A diferença em termos absolutos, tá? Em termos absolutos, ou seja, em módulo do valor da frequência observada, coluna F, menos a coluna G, que é a distribuição teórica testada aqui. Só para vocês entenderem, quando eu for tratar aqui, ó, quando eu for tratar aqui qualquer outra coluna, opa, deixa eu voltar aqui. Ó, se eu pegar a coluna L aqui, vai ser o quê? Vai ser entre a frequência observada de novo, só que agora entre com uma outra distribuição de probabilidade, tá? Que é a Gumbel Maximus, que eu não expliquei ainda. É só para vocês entenderem a lógica dessas colunas que estão aqui uma ao lado da outra. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu vou focar agora nessa coluna K para identificar a maior diferença em termos absolutos da coluna F e G, tá? Uma representando a frequência observada e outra representando a frequência teórica. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Ó, colunas O e P aqui, era só para calcular média e desvio, que a gente precisa dessas informações, né? Para chegar na distribuição normal, tá? Ainda vamos trabalhar com a distribuição normal. E o maior valor aqui, ó, coluna K, né? O maior valor. Estou pegando aqui, eu coloco a matriz e coloco K igual a 1, por quê? Porque eu quero o maior valor, né? O primeiro maior valor, poderia ser o segundo, terceiro, quarto, décimo, tá bem? Então, eu pego o primeiro maior valor e vou encontrar, então, nesse caso aqui, ó, encontrei o valor de 0,044. Esse valor aqui, então, é a máxima diferença entre a frequência observada e a frequência teórica. Esse valor foi o calculado. O que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que confrontar esse valor calculado com o valor tabelado. Se esse valor calculado for, né? Se esse valor calculado for menor ou igual ao valor tabelado, então o calculado, tá? O calculado, se ele for menor ou igual ao tabelado, acontece o quê? Acontece que a gente pode considerar essa distribuição testada como uma distribuição que se ajustou aos dados para uma certa significância, que nesse caso aqui a gente vai trabalhar sempre com 5%, tá? E considerando que o teste que nós realizamos foi o teste de Kolmogorov e Smirnov. Então, a gente tem que fazer sempre referência a isso, tá? A qual teste que a gente fez, qual nível de significância que a gente fez, né, utilizou, e qual é a distribuição que a gente está testando para esse conjunto de dados. Eu vou fazer com vocês também a interpretação em relação a isso, tá bem? Antes de abrir para as dúvidas, já volto aqui, mas só para não perder o fio da meada aqui, eu vou compartilhar com vocês a tabela de Kolmogorov e Smirnov. Quando compartilhar, vocês me avisam, por favor, uma tabela em PDF. Estou vendo, Flávio. Ah, tá bem, obrigado. Então, nesse caso aqui, né, vamos lá para todo mundo entender como é o uso dessa tabela, tá? Se vocês voltarem depois ali, quando a gente voltar na planilha, vocês vão ver que a gente tem 78 valores, tá? Então, uma das coisas que a gente tem que observar para fazer a aplicação do teste é verificar essa primeira coluna aqui, ó, o tamanho da amostra, tá? E o tamanho da amostra, eu já falei isso, mas eu vou frisar. O tamanho da amostra não é o número de anos, é o número de dados. Por que eu estou frisando isso? Porque se a gente tem, por exemplo, né, no caso aqui, como é
essa série que a gente está testando, que é de vazões máximas, e a gente está pegando um único valor por ano, né, o maior valor registrado um único dia no ano. Se eu tenho 78 anos, eu tenho 78 valores. Mas vamos supor que essa mesma série a gente fosse constituir com um valor para cada semestre. Um semestre seco e um semestre chuvoso. O maior valor para cada semestre. Então, a gente teria o quê? A gente teria 2 valores por ano. Tá? Então, em vez de 78, né, a gente teria 176 valores. Tá bom? Tá joia, gente? Então, desculpa, 156, né? Seria 156 valores, porque a gente teria 2 valores por ano. Então, o tamanho da amostra não é o número de anos, é o tamanho da amostra de fato. Se eu tenho uma série, né, que tenha, por exemplo, 4 valores por ano, se eu tenho 50 anos, eu teria, então, 200 valores. Tá? Então, qual seria o tamanho da amostra? Não seria 50, seria 200. Tá bem? Da mesma forma, se eu tenho 50 anos de idade, mas vou trabalhar com um valor limite, a partir daquele valor, pode ser que eu tenha somente o quê? 15 valores, a partir daquela referência que eu determinei. Se eu tenho apenas 15 valores, a série não é 50, né? O tamanho não é 50, o tamanho é 15, tá bom? Então, só chamando a atenção disso. Então, o tamanho da amostra, a primeira coluna aqui. O que mais que a gente tem que observar aqui? É o nível de significância, tá? Então, o nível de significância que a gente vai trabalhar é 5%, tá? 0,05. Isso quer dizer o que, então? Que eu tenho que entrar aqui com os dados na coluna, primeira coluna, número de dados, número de amostra, tamanho da amostra, e tenho que entrar aqui com 5%, ou seja, 0,05. Se a gente descer aqui, o que vocês vão perceber? Ó, eu tenho aqui uma tabela que ela é, né, de 5 em 5 até 20, depois do 20 ela vai de 5 em 5, de 1 em 1, desculpa, até 20, depois do 20 ela vai para 25, 30, 35, e depois vem aqui uma outra informação ainda, ó, tá? Que a partir de 35, ao invés de ficar usando, né, esses valores aqui, o que eu faço? Eu vou trabalhar com esta expressão aqui, ó, tá bom? Eu vou ter que calcular o valor em função disso aqui, ou seja, qual é o valor tabelado nesse caso? Ele vai ser 1,36 sobre raiz de n. Quanto que é o n nesse exemplo nosso aqui? O n é igual a 78. Depois vocês podem conferir na planilha lá, tá? Se o n é 78, o que vai acontecer então? Eu vou ter aqui um valor tabelado, né? O valor tabelado sendo igual a 1,36, tá? Sobre raiz de 78, tá bem? Ah, eu usei aqui 5% de significância. Vai ser sempre assim? Não é que tem que ser sempre assim, tá? Eu vou trabalhar com vocês sempre com 5%, tá? Esse nível de significância é o valor mais comum em estatística que vocês provavelmente vão trabalhar fazendo qualquer atividade relacionada à parte estatística aí, tá bom? 1%, às vezes, dependendo do problema, pode ser tratado também, né? Ou qualquer outro percentual aí entre 1 e 5, alguns casos 10%, mas não é o mais comum, tá? O mais comum é 5%, tá bom? Então, repetindo, como o N aqui, ó, é igual a 78, né? E 78 é maior do que 35, eu vou usar, então, essa linha aqui, tá? Nessa coluna de 5% e vou ter o valor tabelado. Esse valor tabelado é que eu vou confrontar com o valor calculado.
tá? Eu vou voltar lá para a planilha, mas antes disso, queria saber se tem alguma dúvida, tanto em relação à planilha, quanto em relação à tabela aqui. Não, Flávio, até agora tá tranquilo. Tranquilo? Também não, Flávio. Tá, joia. Ah, antes que me perguntem, tá? Quando tiver que interpolar, interpolem, viu? Aqui não é o caso, porque aqui o valor vai ser direto, né? Mas vamos supor que estivesse aqui, ó, entre esses dois valores, 230 e 240, vamos supor que vocês tivessem 32 dados. Estaria nesse meio aqui, né? Então, vocês devem, né, interpolar entre o 240 e o 230 para chegar no 32, que é a série, qual é esse valor, tá bom? Depois, na hora de fazer algum exemplo relacionado, que dependa de interpolação, eu chamo a atenção, tá? Mas é só para vocês não saírem pegando qualquer valor, ou pelo menos não fazendo um mínimo de interpretação aqui da situação, se precisa ou não interpolar. Alguns casos, você vai ter o valor aqui, não necessariamente você precisa interpolar para fazer a conclusão, tá bom? Depois eu posso até fazer essa comparação lá na hora que eu for explicar a planilha de novo. Estou voltando aqui para a planilha então, tá? Então vocês me avisem quando retornar para a planilha aí, por favor. Aqui retornou, Flávio. Voltou? Tá bem. Obrigado. Então vamos lá, ó. Calculando aquele valor de 1,36 sobre raiz de 78, quanto que a gente acha? 0,154. 154, ele é maior do que esse calculado, ou melhor, né? O calculado é menor do que esse tabelado. Qual a conclusão que a gente chega em relação a isso, pessoal? Que os nossos dados, a nossa série histórica, qual que é a série histórica? A série histórica de vazão máxima, ela se ajusta. A qual distribuição que nós testamos, por enquanto? Distribuição normal. Tá? Por qual teste que nós testamos? Kolmogorov e Smirnov. Qual a significância que nós utilizamos? 5%. Tá bem? Então, a gente tem que falar tudo isso. Como o valor calculado é menor do que o valor tabelado, né? Que valor? O da máxima diferença entre a frequência observada e a frequência teórica, né? Então, como o valor da máxima diferença observada observada e teórica calculado é menor do que o valor tabelado da máxima diferença permitida para 5% de significância, então quer dizer que esses dados que nós testamos, que é a distribuição, que é as vazões máximas, né, uma série de vazões máximas, se ajusta à distribuição testada, que nesse caso aqui é a distribuição normal. Tá? Isso é o tipo de conclusão que a gente tira. Tá bem? Outra coisa importante aqui. Para que eu quero saber isso? Eu quero saber isso, gente, para responder basicamente 3 tipos de pergunta, que está aqui listada para vocês. Ó. Ou eu quero saber qual é o evento, que evento que é esse? No caso aqui de vazões máximas, então eu vou me referir às vazões máximas. Tá? Ou a probabilidade, ou seja, qual a chance de acontecer um certo valor ou maior do que aquele, qual a chance de acontecer um certo valor ou menor do que aquele. Obviamente, estou me referindo ao quê? A valores de vazões máximas, que é a série que eu estou trabalhando. Ou o período de retorno
período de recorrência ou tempo de recorrência, que é o quê? Isso aqui é o inverso, né? Isso aqui é o inverso da frequência, tá bom? Ou, né, o inverso da probabilidade, tá? Tanto faz, porque ou eu trabalho com a frequência ou eu trabalho com o quê? Com a probabilidade, né? Ou eu trabalho com a frequência observada, ou eu trabalho com a frequência teórica. Toda vez que eu falar com vocês frequência teórica, eu estou falando de probabilidade, tá bem? E, no caso aqui, o que eu mostrei para vocês, o teste que eu fiz, foi para a distribuição normal, tá? O que muda quando eu for testar outras distribuições? Eu preciso saber, quando eu clico aqui, ó, eu preciso saber quais são os argumentos que eu tenho que usar quando eu for tratar as outras distribuições. O que muda é só isso, ó. Aqui tem ainda, além da distribuição normal, a distribuição de Gumbel máximos, a distribuição de Gumbel mínimos, a distribuição de log normal. O que são as colunas K, L, M e N? São as máximas diferenças entre a frequência observada, que está sempre na coluna F, ó, tá? E as frequências teóricas. Quais são as frequências teóricas testadas aqui? Distribuição normal, distribuição de Gumbel máximos, distribuição de Gumbel mínimos, distribuição de log normal, tá? Ah, que tipo de conclusão que eu cheguei aqui? Olha só. Quando eu fiz a diferença, calculei aqui a máxima diferença, olha o valor que eu cheguei. Eu cheguei no valor de 0,108. Aí a pergunta é, 0,108 é menor do que 0,154? Ok. Quer dizer o quê, gente? Quer dizer que a distribuição de Gumbel máximos, ela também se ajusta a esse tipo de dado. Que tipo de dado? As vazões máximas que eu estou testando dessa série histórica, tá? Pode ser que outra série histórica não se ajuste. Olha aqui, Gumbel mínimos, ela também se ajusta. Por que que ajustou? Porque aqui foi 0,099. Aí quando você vem aqui para log normal, 0,085. Eu comparo todas com o quê, gente? Eu comparo todas essas, ó, sempre com este valor. O valor tabelado vai mudar? Não. Por quê? Porque eu estou analisando aqui a mesma série. Eu estou analisando a mesma série de vazões máximas, eu estou testando para estas 4 diferentes distribuições, para estas 4 diferentes frequências teóricas. Tá? Então, é isso aqui que eu tenho que analisar. Eu tenho que verificar sempre os valores calculados, né? Ou o valor calculado com o valor tabelado. Se o valor calculado é menor do que o tabelado, significa que a distribuição se ajusta àquele tipo de dado. E nesse caso aqui, o que eu posso fazer agora? Além de se ajustar, agora eu posso fazer o quê? Eu posso identificar aqui qual foi aquele que deu melhor ajuste. Qual foi que deu melhor ajuste? Aquele que está mais distante da máxima diferença permitida. Em outras palavras, aquele que apresenta o quê? A menor das diferenças, tá? Que nesse caso aqui foi 0,044, que está relacionado com a distribuição normal. Tá bom? Então, gente, só para frisar aí, para que eu faço um ajuste de distribuição? Para responder perguntas como essas aqui. Para responder perguntas como essas aqui. Ó. Se eu quero saber qual evento, se eu quero saber qual a probabilidade, se eu quero saber qual é de retorno.
Desse teste que eu fiz aqui, com essa vazão máxima aqui, para essa série que eu testei, todas as distribuições testadas, normal, gumball máximo, gumball mínimo, normal, elas se ajustaram. Quer dizer o quê? Que, a princípio, eu poderia responder essas 3 questões com quaisquer uma dessas distribuições aqui. Agora, se eu quero ser criterioso e responder com aquela que deu melhor ajuste, eu vou escolher a distribuição normal, né? Selecionar aqui em função do critério de melhor ajuste e vou simplesmente descartar as outras 3, porque nesse caso eu não preciso das outras 3 para responder isso aqui. Tá? Eu posso responder com as 4? Posso. Por quê? Porque os valores calculados foi sempre menor do que o tabelado. Agora, se eu for adotar o critério de melhor ajuste, o que foi melhor ajuste foi esse aqui, ó, normal. Então, eu posso usar apenas a normal para responder essas perguntas. Não preciso responder com as 4 distribuições. Tá? Então, isso é importante que vocês tenham em mente de por que a gente está fazendo isso. Nós ajustamos, tá? A uma série, ajustamos uma certa distribuição para poder responder relacionado a isso. Tá? Responder essas perguntas aqui, para a gente, é de suma importância em hidrologia. Tá? Vamos trabalhar com esse tipo de pergunta aqui. Vou fazer com vocês exemplos, né, para vocês entenderem como que a gente faz essas análises, mas primeiro eu preciso saber se vocês estão entendendo qual que é a ideia, né, o que a gente está trabalhando até agora, que é fazer testes, que a gente chama de testes de aderência, e que para fazer esses testes de aderência a gente vai usar, né, um método, tá? Que é o método do Kolmogorov-Smirnov, tá? Onde a gente confronta frequências observadas e frequências teóricas. Tá? Verifica as máximas diferenças, né? Ou a máxima diferença, e confronta esse valor com o máximo, com o valor tabelado. É o máximo valor permitido. Tá? Então, a partir disso, a gente consegue separar, né, selecionar qual é a distribuição que melhor se ajustou ou se tem alguma que não se ajusta. Se caso vocês fizerem um teste e alguma distribuição não se ajustar, vocês obrigatoriamente têm que descartá-la para responder qualquer tipo de pergunta. Vocês não podem responder com ela. Tá? Vocês só podem responder aquelas que vocês têm o ajuste confirmado pelo confronto entre o calculado e o tabelado. Tá? Pessoal, vou abrir para dúvidas. Por favor. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, vou abrir o microfone e falo, ou fala pelo chat. Até agora tá tranquilo, professor. Tudo certo? Acho que na hora de começar a fazer os exercícios que vai gerar dúvida. Mas até agora a parte teórica tá de boa. Tá. Deixa eu só passar aqui, então, para a tabela. Pega um outro arquivo, na verdade. Vocês estão vendo aí o roteiro? Deixa eu voltar aqui que é mais fácil. Roteiro teste de aderência. Tá vendo? Uhum. Tá bem, obrigado. Ó, então fiquem atentos a esse roteiro, tá? Porque esse roteiro, o que vocês vão ter que analisar aqui? No roteiro, vocês vão ter que ter atenção ao seguinte. Vocês vão ter que estar mais atentos a essas questões aqui, ó, caso 1, tá? Não se preocupem muito com o exemplo que foi dado aqui, que nesse caso foi a precipitação total anual. Vocês acabaram de perceber que a gente testou uma de vazão máxima, tá bom? Mas preocupem-se com isso, caso 1, e o caso 1, a gente está testando o quê? Ó, no caso 1, eu estou testando com vocês
o quê? Distribuição normal. Se é distribuição normal, onde é que vocês estão vendo o que estou testando? Ó, que eu falei, não se preocupem com isso aqui, tá? Não se preocupem com isso. Se preocupem com isso aqui, distribuição normal. Na distribuição normal, o que eu vou ter que colocar no Excel? Isso aqui, ó. Então, esse roteiro, ele tem um passo a passo do que vocês têm que fazer, tá? Para poder fazer a mesma análise que eu fiz com vocês aqui, nesse único exemplo, tá bom? Aí, ó, fazer o teste de aderência com a Mogorov Smirnov. Tá explicando o passo a passo o que eu acabei de falar com vocês. Esses 6 aqui não é para vocês fazerem por enquanto, tá? Então, esses 6 aqui não precisam se preocupar com ele por enquanto. Não vou cobrar por enquanto que vocês façam isso. E o item 7, ele é para responder as perguntas que eu falei com vocês, tá? Que cabe a interpretação, não é o caso ainda. Ó, caso 2, né? Caso 2, ó, vocês vão observar isso aqui, vão esquecer isso por enquanto, não se preocupem com isso, vão preocupar com a sequência, e nesse caso aqui eu vou tratar com Gumbel máximos. Esqueçam isso aqui. Ah, e se for Gumbel máximos, o que eu tenho que calcular? Eu tenho que calcular essas coisas aqui e tenho que usar, deixa eu puxar um pouco mais aqui, e tenho que usar o quê? Tenho que usar isso aqui, ó, no Excel, tá? Ó, isso aqui que eu vou ter que colocar no Excel, tá bom? E o resto do procedimento aqui? Exatamente igual o outro procedimento com distribuição normal. Ah, agora vamos para o caso 3. O que significa o caso 3? O caso 3, vocês vão ter que preocupar com isso, que é o caso 3, tá? E, a partir disso, vocês vão ter que verificar o seguinte, ó, no caso 3, qual que é a distribuição que está sendo proposta? É de Gumbel mínimos. O que eu preciso para calcular? Eu preciso calcular isso aqui e preciso colocar esse argumento aqui, ó. Estão entendendo? Então, é isso que vocês vão ter que focar, tá? No item 4, vocês vão ter que verificar qual é o argumento que vocês vão ter que escrever na planilha. Como vocês têm a planilha em mãos, tá bom? Fiquem atentos a isso aí. Aí vamos para o caso 4 agora. O caso 4, de novo, esqueçam o que está na frente aqui como exemplo, tá? Ó, preocupem-se com isso aqui, ó. Preocupem-se com isso aqui. O que é o caso 4? Ah, o caso 4 é de distribuição log normal. Se é distribuição log normal, o que eu vou ter que calcular e o que eu vou ter que escrever no Excel para chegar nessa distribuição. Tá bom? Então, é isso que vocês vão ter que ver. Eu vou passar para vocês uma série de dados para que vocês façam o uso delas. Vou explicar para vocês o que vocês vão ter que fazer passo a passo, tá? Mas para que vocês treinem fazer isso e depois eu vou explicar como que a gente interpreta esses resultados. Tá bom? Perguntas, dúvidas que eu tinha para hoje é isso. Tá tranquilo, professor. Tranquilo? Por enquanto, não. Tá bem. Então tá, pessoal, eu vou passar para vocês explicando direitinho o que eu quero que vocês façam, tá? Vou passar para vocês um conjunto de dados que vocês vão ter que seguir o roteiro, vão ter que calcular as distribuições. Vocês podem usar a própria planilha que eu estou disponibilizando para vocês, tá bom? E a partir disso, eu vou já tirar dúvidas em função do que vocês resolverem, tá bom? Aí qualquer coisa também em relação à aula aí que forem rever ou forem fazer atividade e tiver dúvida, vocês me falam e eu esclareço. Podem me chamar no grupo lá ou mandar em particular, tá bem?